Estamos de volta com o Parlamento com Deus de hoje, falando um pouco sobre tolerância. Marcelo, no bloco anterior, a gente estava falando sobre a criação das pessoas, sobre as mulheres e os homens, as diferenças de comportamento, e isso é uma coisa que vai se refletir nos relacionamentos também, por exemplo, numa família, num casamento, em que as pessoas muitas vezes deixam de aceitar tudo que contraria elas, e aí esse relacionamento fica impossível. O casamento, hoje em dia, a gente vê muito isso, né? Você não tem mais tolerância para nada e assim se desfazem muitas famílias, né? Eu acredito um pouco, né? Tem o nome de um filme, Alguém Tem que Ceder, com Jack Nicholson. Então alguém Brilhante. tem que engolir sapo. Alguém tem que engolir sapo porque tem que ceder. Mas com limites. Com limite. Porque um casamento, eu acho que é um pouco isso, é uma convivência, é você conhecer um pouco o outro, né? Ajudar, trabalhar, ceder, o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? E essa tolerância passa um pouco por isso, ceder. Eu acredito nisso. Eu diria que no casamento, no direito, na política, na vida social, em todas as relações de amizade também, um bom acordo é melhor do que uma bela briga, né? A gente tem que escolher as nossas brigas, tem que ser capaz de construir acordos. Por isso que eu diria que nós deveríamos ensinar as crianças como construir alianças, como construir aliados, como construir uma sociedade onde a gente consiga incluir as pessoas nos nossos projetos e ideias, e não partir para o confronto. Ou querer modificar alguém. Ou querer modificar alguém. Eu quero que seja assim, você tem que aceitar. Então, nós deveríamos ter essa capacidade de ensinar as pessoas a negociar. Ensinar as pessoas como é que elas vão chegar num acordo. Eu diria que nós não conseguimos isso porque muitas vezes nós não sabemos separar o problema da pessoa, não sabemos quais são os nossos princípios. A gente está tão acostumado a adotar qualquer coisa, vem uma novidade, rápidas, e a gente vai incorporando as novidades, que nós não sabemos o que são princípios. Porque para negociar você precisa saber quais são os princípios e precisa saber quais são os problemas. Que é aquilo que vai colocar limites aquilo também que vai colocar limites na negociação, e você vai ser capaz de dizer, olha, eu estou disposto a ceder até aqui, você cede também, e aí a gente chega num acordo. Na verdade, buscar esse acordo, buscar essa soma, é mais importante do que engolir o sapo ou fritar o sapo, né? Porque a gente pode decidir que, assim, não, eu não quero mais saber desse sapo. Então, aí a gente parte para o confronto aberto. Será que é essa a melhor solução? Provavelmente não. Ou então, porque eu acho que nas relações, e aí de amizade, de namoro, nas relações normais, até nas relações políticas, às vezes você tem sempre a esperança que vai mudar alguém. Então você tem que, pelo menos, naquele período de conhecimento, onde você começa a fechar as alianças, é o momento de você conhecer até que ponto essa pessoa cede. E até que ponto eu vou ceder e ver se aquilo é interessante. Porque muitas vezes, nem nas relações políticas, nem nas relações... Ou, na verdade, vocês podem ser capazes de procurar uma terceira via, né? Com certeza, mas tem que haver sempre uma ideia que as pessoas não vão mudar o outro. Porque muita gente acha o seguinte, eu conheço fulano, não conheço o Marcelo. Não, mas eu vou mudar o Marcelo. Com jeitinho eu troco o Marcelo, boto ele daqui para lá, mas ele quer ficar sentado aqui. E aí eu vou forçar uma situação. Aí depois vai reclamar, poxa, tive que engolir sapo porque o Marcelo não mudou. Ou engoliu o sapo demais, ou revidou o tempo inteiro. E criou uma briga. Então não é isso. E transformou a sua vida num campo de batalha. Então, o caminho não é nem o campo de batalha, nem também você começar a juntar sapos até formar um brejo inteiro. Ou até transformar isso num câncer, numa gastrite, numa gastrite, num câncer, como ele colocou aqui na questão da saúde. O que deveria ser interessante, o que deveria ser possível é nós entendermos que esse negócio de ele perde, eu ganho, aí depois troca, ela perde, eu ganho. Esse modelo perde-ganha, ele não é um modelo ideal. Nem saudável. Nem saudável, nem para a vida, nem para o dia a dia. Nós deveríamos ser capazes de construir alianças, né? Respeitar aquilo que é importante no outro, entender como ele pode nos ajudar e também ajudar a pessoa. Olha, basicamente a lógica
em que os dois ganham e às vezes até constroem uma terceira opção, uma terceira via. A terceira via, por exemplo, na ação política, ela se revelou extremamente satisfatória. Então você tem um estado do bem-estar social, que é o resultado do confronto entre capitalismo e socialismo. Você tem hoje a capacidade de falar em centro político porque você tem esquerda e direita. Então, na verdade, quando a gente começa a perceber que a nossa vida não precisa ser polêmica e polarizada, e isso também em casa, na verdade, o que muitos filhos fazem... Pode haver um equilíbrio, né? O que muitos filhos fazem é tentar fazer a mesma coisa, tentar fazer aquele meio termo entre dois polos opostos, né? Entre Marte e Vênus fica o filho ali no meio, ele tem que decidir como é que ele vai resolver o problema do conflito entre o pai e a mãe. Tem filho que diz assim, olha, eu não quero mais ouvir as brigas de vocês resolvam com vocês, eu quero saber aqui do que é importante para mim. Na verdade, o que ele está fazendo é propondo um acordo entre... De paz. Entre os dois, um acordo de paz. E de paz. Ele está atuando como mediador. Nós precisamos de mediadores de conflitos. Nós precisamos de pessoas capazes de fazer isso na sociedade. Então, nós chegamos à conclusão que as crianças precisam aprender a fazer política. Nós temos que colocar as crianças na escola do Legislativo desde cedo. Mas todo mundo faz política o tempo inteiro, né, deputada? Em todas as relações interpessoais não tem muito jeito, né? Mas, Marcelo, eu queria saber de você o seguinte, já que a gente está falando de pessoas que engolem sapos demais e acabam, às vezes, até ficando doentes, como a deputada falou, se esse comportamento já chegou num ponto intolerável para essa pessoa, que ela já não aguenta mais, isso está prejudicando a saúde emocional, a saúde física dela, o que ela deve fazer? Que tipo de terapia é aconselhável? O que é preciso fazer para mudar esse comportamento? Ela tem que ver o que ela gosta de fazer, né, Natália? Por exemplo, eu gosto de dançar. Então, toda sexta eu danço, dança de salão. Então, não tem outra coisa melhor. E o professor sempre fala assim, quem dança é mais feliz. E todas as pessoas que quando eu vou dançar, né, e as pessoas, eu falo assim, gente, se essas pessoas todas descobrirem que dançar é feliz, eu vou perder meus clientes. Eu não vou ter mais pacientes. A dança vai ser a terapia, a dança né? resolve, a dança é ótimo. Mas se você não gosta de dançar, né, você pode correr, né, você pode fazer uma luta, um boxe, não sei. Eu acho que cada um tem que ver assim, o que eu gosto de fazer, né, para tirar um pouco dessa... Extravasar mesmo, mudar isso um pouco. Né? Porque se você fica 8 horas no escritório, num local de trabalho, né? E você fica lá, engolindo os sapos, e aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou nadar? Vou dançar? Vou pular? E tem que ver o que realmente é melhor para você, porque tem que ter uma saída. Porque se você não extravasar dessa maneira, você pode chegar em casa, por exemplo, e descontar em cima do filho, do marido. Até cachorro. No trabalho você tem que engolir sapos, não tem jeito. Tem que recuar estrategicamente. Os sapos fazem parte da vida. Estão aí pulando e a gente tem que lidar com eles. Agora, é interessante ele dizer isto, porque tem muita gente que diz assim, eu preciso ir ao culto, a uma reunião de oração, eu preciso disso. É um momento em que eu vou extravasar. Então, é isso mesmo que a pessoa faz. Na verdade, tem já uma série de dificuldades dentro dela, tem conflitos internos, tem lutas que muita gente às vezes não entende. Por que a pessoa vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta e continua procurando, buscando? Na verdade, essa pessoa precisa disso. Alguns não precisam, vão resolver a sua vida espiritual de uma maneira mais leve, mas tem gente que está num momento de conflito tão intenso que ela precisa realmente buscar outras formas de extravasar, outras formas de lidar com seus conflitos, com suas lutas. E aí entra o espaço do terapeuta, mas também entra o espaço da religião. Na verdade, assim, as sociedades, sempre nos momentos mais difíceis da história, elas se tornaram mais intensas no seu fervor religioso. Isso pode ser bom, se for bem direcionado. Se não houver um fanatismo. Pode até ser ruim, se de repente você tem um líder sapão lá qualquer que resolva, que resolva usar isso de uma maneira negativa, agressiva. Não, vamos esmagar os inimigos e coisas semelhantes.
Nós vamos, os católicos vão todos matar os cristãos vão isso matar acontece, percebe que a pessoa está numa situação de conflito, então o que separa uma pessoa religiosa de um fundamentalista que mata outras pessoas? É basicamente o tipo de liderança com qual essa pessoa lida. Ele precisa encontrar um líder que vai ensinar essa pessoa a extravasar, mas que também vai ensiná-lo a buscar negociações, que vai ensiná-lo a caminhar adiante. Orientar para o caminho do bem, né? O texto aqui... Marcelo diz que dança, né? Eu tenho um amigo que essa semana conversando comigo, ele falou que ele aprendeu a tocar violão, ele canta e toca violão, e ele descobriu uma maior tranquilidade. Eu, por exemplo, se eu começar a louvar, cantar, eu posso ficar sozinha cantando, que já relaxa. Já extravasei, quer dizer, é uma capacidade de cada um. A Bíblia tem um exemplo assim, né? Quando me transformo. Quando Saul estava muito atormentado, Davi vinha tocar a harpa e louvava. E aí ele melhorava. Teve um momento que também isso não adiantou, que Saul pegou a lança e quase que acertou Davi. Porque, na verdade, as pessoas têm essas dinâmicas, elas precisam resolver, mas dos exemplos bíblicos que eu acho mais interessante em relação a engolir os sapos e permanecer na fé e chegar a algum lugar é a história de José. José, aquele que foi vendido pelos irmãos, depois ele foi preso injustamente, aí esqueceram dele lá na cadeia, né? E depois, o que acontece? Ele não desanimou, ele continuou sendo o mesmo, buscando, orando, até que Deus mudou a sua vida, mudou a sua história. Mas ele precisa realmente resolver os seus conflitos da mente, do corpo e do espírito. Bom, gente, infelizmente, nosso programa está acabando com essa palavra bonita aqui do reverendo. Queria agradecer. Obrigado. Reverendo André, muito obrigado pela sua participação. Marcelo, obrigado por você ter vindo. Deputada, mais uma vez, obrigada. Queria que a senhora passasse para os nossos telespectadores os contatos do programa. tvcomdeus@alerj.rj.gov.br. Se você quiser mandar um recado para a gente, se entrar em contato com nós, tiver alguma ideia para um programa que você queira participar, conhecer, estamos à sua disposição. E toda quarta-feira, no auditório da Alerj, nós temos um culto de louvor e adoração a Deus, e você é o nosso convidado. Gente, mais uma vez, muito obrigada. E se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.